Qual a melhor ferramenta de e-mail marketing? Você vai descobrir nesse vídeo como escolher a ferramenta perfeita para você conseguir trabalhar e conseguir extrair seus melhores resultados. Primeiro, deixa eu dizer o que eu não vou falar nesse vídeo. A gente não quer falar muito sobre disparos em massa, spam, que são aquelas ferramentas que a gente contrata, joga uma lista e ele faz o disparo. Isso aí é uma outra vertente no modo de se comunicar com as pessoas, de repente forçar uma comunicação. Então eu não vou falar disso nesse vídeo. Nós vamos falar de autoresponder, aquele sistema de e-mail que você vai usar para se relacionar com as pessoas. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração para você poder escolher a sua melhor ferramenta. E fica comigo que no final do vídeo eu vou falar como que você vai escolher suas próprias 5 melhores ferramentas para você começar a trabalhar com e-mail marketing. A gente não pode levar em consideração o que outras pessoas estão indicando. Aí eu sei que vai ser um pouco controverso, você vai pensar, mas eu estou vendo esse vídeo e o Rodrigão vai me indicar uma ferramenta. Calma, que você vai entender qual o propósito desse vídeo. Se alguém está te indicando uma ferramenta, você tem que tomar o cuidado de entender qual é o comportamento daquela pessoa dentro da ferramenta que ela utiliza. Vou te dar um exemplo. Existem ferramentas que você pode contratar um IP dedicado. Não se preocupe com a parte técnica, que isso não é o mais importante. O importante é o que vai ser falado no vídeo. Se você contrata um IP nessa ferramenta, você tem um disparo dos seus e-mails através desse IP. Somente você tem um disparo através desse IP. Isso é muito bom porque se outras pessoas estão disparando spam ou estão sendo reportados como spam, você não está nesse bolo, você está separado. Então as chances de você ter uma entregabilidade maior é muito grande. Outro ponto que você tem que levar em consideração é se essa pessoa que está indicando para você, qual o tamanho da lista dela? É uma lista de 5 mil, 10 mil pessoas, 20, 50, 100? Quanto menor a lista, maior as chances de você ter uma entrega maior, ok? Eu sei que também isso parece meio controverso, mas faz sentido pelos sistemas de e-mails. Quando você faz um disparo muito grande, as ferramentas internamente, elas têm um controle de disparo. Então ela não dispara tudo de uma vez. Ela vai disparando aos poucos. E normalmente ela tem IPs diferentes dentro da ferramenta. Por quê? Se alguém disparou um e-mail, disparou os 1000 primeiros e viu que a maioria caiu no spam, ela começa a disparar através dos IPs delas que ela tem, que não são tão bons, então continuam caindo no spam. Então isso também tem uma relação muito grande com o tamanho da lista. E se alguém está te indicando, você tem que levar isso em consideração. Outro ponto muito importante é quanto tempo essa pessoa dispara e-mails. Qual é a recorrência? Ela dispara e-mails todos os dias, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Às vezes a pessoa que está indicando, ela tem uma ótima lista de responsividade e ela consegue disparar 2 e-mails, 3 e-mails, 4 e-mails por semana. Então, os sistemas de e-mails estão sempre com aquilo ali vívido da pessoa. E você está levando em consideração o que alguém está indicando, mas você não sabe como é que ela está utilizando. Se ela tem IP, se ela tem uma lista grande ou pequena, se ela faz disparos contínuos, se ela vende muito através do sistema de e-mail. Também tem a ver, as palavras-chave que você está usando vão dizer se você vai cair no spam ou não. Se você só dispara e-mails vendendo, as chances de cair no spam é muito maior. Se você dispara com conteúdo e as pessoas têm interesse por aquilo, é porque elas vão abrir e vão clicar, as chances são muito maiores de você começar a cair na caixa de entrada daquela pessoa. Isso é um ponto que você tem que levar em consideração. Se alguém está indicando, liga o alerta, entende como é que aquela pessoa está utilizando aquela ferramenta. Se fizer sentido para você e tiver a ver como que você vai fazer, aí sim talvez a indicação faça sentido. Outro ponto muito importante que você tem que levar em consideração é a parte técnica. Eu não vou explicar tudo tecnicamente, mas vou te dizer a base que você vai ter que se preocupar em qualquer que seja a ferramenta que você estiver utilizando. Primeira coisa que você tem que ter configurado no seu DNS, SPF. Se você não sabe o que é, tudo isso que eu vou falar agora, procura no Google, procura no YouTube, que você vai ver que é muito simples, uma configuração que você faz dentro do seu sistema de DNS. Outra coisa que você tem que ter em consideração é o DKIM. É uma outra siglazinha, que é uma configuração que você faz, que isso evita bastante dos seus e-mails caírem no spam. Outro ponto, DMARC. Também é muito simples de você fazer a configuração. Todas as que eu estou falando aqui, simplesmente você tem que ir no seu sistema de DNS, onde você fez, onde você tem a sua hospedagem, ou se você está usando um Cloudflare da vida, você vai lá e coloca essa configuração. É um texto e é muito simples. E as próprias ferramentas de e-mail, elas devem fornecer isso para você. Se não tiver de fácil acesso, você entra no suporte, pede que eles vão enviar para você.
Essas três, para mim, são a base. Você tem que ter isso configurado no seu DNS. E por último, você tem que levar em consideração o seu domínio. Será que o seu domínio é um domínio novo? É um domínio antigo? Você já fez muitos disparos? Tem que saber se seu domínio está numa lista de spam. Eu vou deixar uma ferramenta aqui para você, que você pode pesquisar gratuitamente e saber se seu domínio está no spam. Ela vai fazer uma pesquisa e vai te dizer se tem alguma lista de spam cadastrada no seu domínio. Se tiver, é um alerta. Primeiro, você pesquisa como retirar e se não tiver, já fica muito melhor. As chances de você conseguir uma média boa é legal. Ponto importante que eu falei aqui agora, a média. Você tem que levar em consideração, na hora de escolher a ferramenta, qual é a média de abertura que o mercado tem. Hoje, uma média de abertura razoável, boa, comum do mercado é entre 12% a 18%, ok? Nos seus primeiros e-mails, você vai ter com certeza muito mais. No seu primeiro e-mail, você tem que ter muito mais. Se você está oferecendo alguma coisa para a pessoa e ela está se cadastrando no seu e-mail para receber aquilo, tem que ter acima de 70%, 60%. Se tiver menos que isso, é porque você está prometendo algo não tão importante ou a pessoa está entrando por curiosidade, ok? Então, não leve em consideração o primeiro e-mail. Os próximos e-mails, 2, 3, 4, 5, você ainda vai ter uma abertura muito boa, provavelmente acima da média. Também tem que ser levado em consideração, mas o que você vai levar em consideração para a média do mercado é a partir do seu quinto e-mail. Se tiver abaixo de 12%, é porque você está abaixo da média de todas as ferramentas. Se está acima de 18%, você está acima da média, está muito bom. Essa é a ferramenta ideal para você. E se estiver dentro, está perfeito. O que você também precisa levar em consideração? Tudo que eu falei no início. O tanto que você envia de e-mails, se você só vende, se você vai disparar só para venda, a configuração do seu DNS, o título, o que você tem de conteúdo de fato e se as pessoas estão abrindo. Logicamente, se a ferramenta que você escolheu, ela tiver tudo isso, você estiver fazendo tudo certinho, você vai se manter provavelmente ou dentro ou acima da média, ok? A ferramenta que você escolher, praticamente todas as ferramentas que você escolher, elas têm um modelo de teste, né? São 30 dias. Você faz a configuração, começa os disparos e você simplesmente testa e sabe se no final ela vai servir para você ou não. Então, para você conseguir selecionar as melhores ferramentas para você, nada melhor do que você mesmo fazer o teste. Porque a configuração normalmente é a mesma para todos os serviços. Então no DNS, quando você fizer a configuração, você vai ver que quando você mudar de ferramenta, vai se manter. O que vai diferenciar é que em vez de você capturar por uma ferramenta, você vai capturar por outra. Então se você vai começar um relacionamento, faça um teste de uma ferramenta que caiba no seu bolso. O mais importante de uma ferramenta de e-mail marketing é você estar dentro da média ou acima da média, mas que o preço caiba no seu bolso. Existem ferramentas de 50 mil leads que custam $300, $400, $250. É muito caro. E existem ferramentas que às vezes te dão um acesso ilimitado de leads que para você vai servir porque você vai estar iniciando uma lista, né? Você não vai estar importando lista para dentro da ferramenta, então você vai começar um relacionamento. E à medida que a sua lista vai crescendo, você vai percebendo se seus e-mails vão se manter na média. Se você seguir todos os critérios, tudo que eu estou te falando aqui sobre e-mail marketing, você pode ter certeza que você vai se manter dentro da média ou até acima da média, ok? Eu tenho listas minhas que estão dentro da média do mercado, entre 12% e 18%. Mas eu tenho listas menores minhas, até de 2, 3 mil leads, que estão acima do mercado, de 25%, 30%. Toda vez que eu disparo e-mail, só que eu disparo e-mail toda semana para essa lista, eu tenho uma abertura de 30%, de 28%. E são ferramentas diferentes, que têm uma forma de trabalho diferente. Fez sentido isso para você? Então vai lá e começa a testar as ferramentas de e-mail marketing. Comece lá da que você tem tanta vontade de testar e tem medo, comece mesmo que seja numa versão free, porque se você tiver resultado, o que você tiver resultado naquele mês, você vai pagar a mensalidade da ferramenta. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Um abraço.